Com uma habilidade impressionante para gerar discussões globais, Donald Trump, magnata republicano, é eleito presidente dos Estados Unidos, gerou uma série de reações ao anunciar uma ação que poderia alterar profundamente as relações internacionais. Sua declaração, surpreendente tanto para seus apoiadores quanto para críticos, tem o poder de transformar as dinâmicas diplomáticas e de segurança, particularmente no que diz respeito ao conflito em solo europeu. Em uma entrevista recente, Trump revelou que pretende organizar uma conversa com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Embora o anúncio tenha sido breve, ele abriu espaço para uma nova abordagem na diplomacia internacional. Durante a campanha eleitoral, Trump fez questão de afirmar que, sob sua liderança, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia não teria acontecido. Agora, ele promete trazer uma solução em tempo recorde, afirmando que resolveria a crise em apenas 24 horas após sua posse. Especialistas internacionais têm expressado ceticismo quanto à viabilidade da proposta feita por Donald Trump. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, enfatizou que resolver um conflito de tamanha complexidade em um período tão curto de tempo é algo altamente improvável. No entanto, Trump tem demonstrado sua disposição para adotar uma abordagem radicalmente diferente da de seu antecessor, Joe Biden. Ele já nomeou o diplomata Keith Kellogg como seu enviado especial para negociar uma solução de paz entre Rússia e Ucrânia. Durante seu mandato anterior, Trump tentou criar uma relação mais pragmática com Vladimir Putin, focando em reduzir as tensões por meio de encontros diretos e cúpulas, apesar das polêmicas que marcaram esses momentos. Um exemplo notável foi a Cúpula de Helsinki, em 2018, onde Trump foi criticado por questionar publicamente as conclusões das agências de inteligência americanas sobre a interferência russa nas eleições de 2016, uma postura que gerou forte oposição interna. A abordagem pragmática de Trump reflete uma visão do mundo mais multipolar, na qual ele busca fortalecer laços com países considerados inimigos anteriormente, como a Venezuela, em parte devido à crescente demanda de empresas americanas pelo petróleo venezuelano. Analistas acreditam que Trump está disposto a ajustar sua política externa para acompanhar as mudanças no cenário global, reconhecendo que os últimos anos trouxeram transformações significativas nas dinâmicas internacionais. Do lado russo, Vladimir Putin continua a manter uma postura ativa e estratégica, tentando moldar o rumo do conflito por meio de propostas de paz que, segundo ele, poderiam trazer uma solução duradoura. Suas condições incluem, principalmente, o reconhecimento formal de territórios como Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia como partes integradas da Federação Russa. Essas áreas, que foram ocupadas pelas forças russas durante os confrontos, são vistas por Moscou como de importância fundamental para a segurança e integridade do país. Além disso, Putin exige que a Ucrânia adote um status neutro, livre de qualquer alinhamento com blocos militares como a OTAN, como uma forma de garantir a estabilidade regional e proteger os interesses russos. Apesar da argumentação de Moscou, essas propostas foram imediatamente rejeitadas pelo governo ucraniano, que as considera totalmente inaceitáveis, alegando que elas violam a soberania e a integridade territorial do país. Kiev insiste que a recuperação de seus territórios ocupados, incluindo a restituição de Donetsk e Lugansk, é uma questão fundamental para qualquer tipo de acordo de paz. O governo ucraniano também se opõe firmemente à ideia de se tornar um Estado neutro, temendo que isso comprometeria sua segurança e independência no cenário internacional. Enquanto isso, no campo diplomático dos Estados Unidos, Donald Trump e sua equipe estão levantando a possibilidade de uma redução significativa no apoio militar à Ucrânia. Essa mudança de postura poderia significar uma diminuição da assistência financeira e de armamentos que têm sido cruciais para o esforço de resistência ucraniana. O impacto de uma medida como essa seria profundo, deixando a Ucrânia em uma posição muito mais vulnerável diante da pressão russa. Para muitos analistas, a retirada de apoio militar teria implicações diretas sobre o equilíbrio de forças na região, potencialmente enfraquecendo a capacidade de defesa da Ucrânia contra a crescente superioridade russa. Se a proposta de Trump for concretizada, representaria uma reviravolta significativa na política externa dos
dos Estados Unidos, alterando a maneira como Washington lida com os conflitos geopolíticos no pós-Guerra Fria. A mudança poderia resultar em um alinhamento mais flexível com algumas potências autocráticas, como a Rússia, enquanto a Ucrânia e seus aliados ocidentais ficariam diante de um cenário mais incerto. O fortalecimento da influência russa na região poderia também ter um efeito de domínio sobre os países vizinhos, como a Moldávia e a Geórgia, que poderiam ser impactados pelas novas dinâmicas de poder que surgiria. Para a Ucrânia, tal mudança não só colocaria em risco sua defesa militar, mas também comprometeria suas perspectivas de integração mais profunda com o Ocidente. Essa alteração na política externa americana abriria um novo capítulo nas relações internacionais, onde as grandes potências podem começar a reavaliar suas alianças estratégicas e seus compromissos com a segurança global, levando em consideração os interesses regionais de potências como a Rússia. Com a posse de Donald Trump se aproximando, o cenário global está se preparando para mudanças profundas e possivelmente disruptivas. Conhecido por sua abordagem imprevisível e decisões muitas vezes controversas, Trump promete redefinir as práticas diplomáticas tradicionais, adotando uma postura mais direta e desafiadora nas relações internacionais. Seus posicionamentos, que sempre causaram grande atenção, indicam uma mudança no eixo das políticas externas, com foco em um realinhamento de alianças e prioridades globais. O que parecia ser uma política mais pragmática e voltada para interesses econômicos e de segurança, está agora sendo reconfigurado para lidar com os desafios do novo contexto global, onde a competição entre potências cresce. A promessa de Trump de alterar a dinâmica do conflito, especialmente no que diz respeito à guerra na Ucrânia, levanta questões sobre os possíveis resultados de suas ações. Sua postura de resolver o conflito em 24 horas, embora audaciosa, também suscita preocupações sobre a efetividade e a viabilidade de tais soluções rápidas. O foco em resolver crises com decisões drásticas pode gerar tensões, mas ao mesmo tempo pode levar a um ponto de inflexão, onde novas formas de resolução de conflitos, longe dos métodos tradicionais, poderiam ser testadas. No entanto, resta saber se essas promessas se traduzirão em soluções concretas, ou se, em vez disso, irão apenas intensificar as divisões já existentes, não só entre as potências em disputa, mas também dentro dos próprios Estados Unidos. A movimentação de Trump em relação à Ucrânia, por exemplo, pode enfraquecer o apoio dos aliados tradicionais dos Estados Unidos, como a União Europeia, e causar distúrbios nas organizações internacionais que têm tentado mediar a paz. Embora Trump tenha se comprometido a reduzir a assistência à Ucrânia, suas ações podem gerar um vácuo de poder na região, colocando os interesses da Ucrânia e de outras nações dependentes da política americana em risco. Além disso, ao adotar uma postura mais autocrática e direta, a política de Trump pode exacerbar as tensões não apenas com a Rússia, mas também com outras potências ocidentais e emergentes, que têm diferentes visões sobre o futuro da ordem global. O governo ucraniano, que já enfrenta desafios internos devido à guerra, pode ver suas perspectivas de negociação ainda mais complicadas pela mudança na abordagem de Washington. Em contrapartida, a Rússia, com sua estratégia de fortalecer sua presença no leste europeu e expandir sua esfera de influência, pode ver uma oportunidade de pressionar ainda mais por suas condições, sabendo que a resistência às suas demandas será mais fragmentada e menos coordenada. Com esses fatores em mente, a liderança de Trump poderá reescrever as regras da diplomacia internacional, mas os impactos dessas decisões podem ser sentidos em muitas áreas, não apenas no campo militar, mas também nas relações econômicas e nas alianças políticas globais. O mundo aguarda para ver se essas novas táticas trarão uma paz duradoura ou se resultarão em mais caos, à medida que os diferentes jogadores no palco global tentam redefinir suas estratégias diante da crescente complexidade dos conflitos em curso.